Olá, gestores públicos. Hoje estamos recebendo no portal Sala dos Municípios Gabriel Sávio, presidente da Cipremo, uma das empresas pioneiras no monitoramento, previsão de desastres naturais no Brasil. Seja bem-vindo, Gabriel. É um prazer enorme recebê-lo aqui na Sala dos Municípios, para que a gente possa levar para os gestores públicos, para os prefeitos que estão hoje nos assistindo, um pouco de tecnologia e inovação. E ninguém melhor para falar sobre tecnologia e inovação que o Gabriel, que está aí nos fazendo hoje essa companhia aqui tão importante. Legal, Marinho, muito prazer estar aqui com vocês. Então, como você já apresentou, nós somos da Cipremo, né? Eu sou o presidente da Cipremo, e a gente faz a previsão e monitoramento de desastres naturais. A gente usa tecnologia para prever o futuro e salvar o presente. É uma coisa muito legal que a gente entra totalmente nos conceitos de Smart City, a gente usa tecnologias inovadoras como Big Data, Machine Learning. São coisas bem inovadoras que a gente usa para trazer a gestão pública para o século XXI. A gente precisa trazer isso, né? Então, Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque na hora que você fala que é para prever o futuro, né, algo que vai acontecer, né, como que vocês conseguem fazer essa previsão? Né? Dá em detalhes para que as pessoas possam entender melhor, porque tecnologia hoje avançou demais, né, a gente sabe disso, né, mas a gente fica ainda meio que perdido nesse assunto. Então, dá uma explicação melhor para a gente. Não, Marinho, legal você perguntar isso, que é uma dúvida que fica realmente na cabeça das pessoas, porque quando a gente fala que a gente prevê o futuro, todo mundo acha que é algo mágico, né? Algo místico até. Mas a gente usa tecnologia, então nós desenvolvemos algoritmos. Então, baseado nos dados, em históricos, a gente tem modelos que conseguem prever os desastres naturais. Hoje a gente trabalha com os desastres naturais da tabela COBRAD, que é o que regulamenta aqui no Brasil. E a gente desenvolveu um modelo que coleta dados em bases públicas, privadas, nacionais e internacionais em tempo real e faz essas análises instantaneamente para a gente conseguir ter esses modelos de previsão. Então, da mesma forma que é feita uma previsão do clima, previsão do tempo, isso, que é uma coisa que a gente não faz, isso é legal dizer, que a gente não prevê uma chuva, por exemplo, a gente prevê um desastre natural, a gente prevê uma tempestade, um deslizamento, um alagamento. Então, da mesma forma que existe essa previsão do tempo, que você olha no jornal 27 graus amanhã, 26 de mínima, e etc., são esses mesmos modelos que a gente usa para os desastres naturais. Então, nós desenvolvemos esses algoritmos para conseguir prever cada um deles. E qual o tempo dessa previsão que vocês conseguem detectar isso, na verdade? Seria o quê? Uma semana antes, 3 dias, 2 dias? Como que funciona? Em função da necessidade de cada aplicação, né? Hoje a gente faz para 6 horas, para 3 horas e para 1 hora. É uma janela muito importante para você tomar as decisões diante de um desastre natural, porque você consegue organizar as equipes, você consegue preparar a ação e agir. Mas a gente também tem algoritmos para prever de 12, de 18 e de 24 horas. A questão é que quanto mais distante fica, mais difícil fica você acertar. Então, para 6, para 3 e para 1 hora, são os modelos que a gente tem que estão acima de 90% de assertividade, que podem contribuir cada vez mais para a sociedade e efetivamente salvar vidas. Por isso que a gente fala que a gente prevê o futuro para salvar o presente. Perfeito. Eu fico assim, hoje, né, por exemplo, né, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, vocês teriam como prever, vocês já têm esses dados, né? Por exemplo, vou te fazer uma pergunta assim que de repente algum prefeito vai fazer para a gente, né? Olha, na minha cidade eu gostaria de estar implementando esse sistema, né? Vocês já teriam os dados lá dessa região deles ou vocês teriam que fazer essa captação desses dados? Olha, Marinho, aqui na região metropolitana de São Paulo, todas as 39 cidades a gente já está operando. Então, amanhã, se algum prefeito quiser, a gente já consegue operar. Para as outras cidades do estado, a gente teria um tempo de implementação curto, em torno de 1 mês e meio, mais ou menos. Do dia 0 até começar a funcionar plenamente a ferramenta. Porque ela fica totalmente na nuvem. Então, é basicamente você acessar o site e começar a monitorar. E é legal que a gente consegue também, por ter essa facilidade de estar operando na nuvem, você consegue acessar de qualquer dispositivo móvel. Então, um celular, um tablet, um notebook, uma coisa simples, tendo ponto de internet, você consegue ter acesso a toda essa tecnologia e monitorar. Essa plataforma de vocês, né? Então ela fica na nuvem, na verdade, e aí a prefeitura teria que montar, fazer uma sala de monitoramento, teria esse custo também para se fazer isso? É mais uma das vantagens da nossa tecnologia, né? A Cipremo, ela por ser inovadora e trazer esses conceitos de nuvem, de inteligência artificial,
a gente traz a vantagem de você não ter que gastar com infraestrutura. Você consegue pegar, como eu disse, um computador simples, com acesso à internet você consegue monitorar. E no caso de você, por exemplo, aplicar para uma malha, de fazer uma gestão integrada com outros municípios, ou de você querer construir uma sala de monitoramento, uma sala de emergência, a gente consegue fazer isso de uma forma digital. Seria um consórcio naquela região, de repente? Por exemplo, utilizando os consórcios que já existem hoje, poderiam estar utilizando essa ferramenta. Exatamente. Na aplicação para um consórcio, por exemplo, que você citou, a gente conseguiria desenvolver uma sala de emergências digital. Então você não precisa ter a sala efetivamente, as pessoas não precisam se deslocar para lá, eles teriam acesso a essa ferramenta nos locais que eles trabalham normalmente, certo, e de uma forma integrada com todos os outros municípios. Certo. E fica uma outra pergunta, que eu acho que isso aí seria a dúvida também dos próprios prefeitos e gestores lá. Essa capacitação, né? Como que seria feita essa capacitação? Porque as pessoas vão chegar, vão ter que ter uma capacitação, né? Porque senão ela não vai entender nada. Se eu pego uma ferramenta dessa, eu ia ficar perdido. Mas então, como que seria? Vocês fazem dentro desse projeto de vocês, né? Vocês fazem essa capacitação, vocês treinam essas pessoas, como que funciona isso? Tem pessoas específicas, né? Seria uma área específica da prefeitura? Como que funcionaria isso? Então, para usar a ferramenta é uma coisa muito simples. Você brincou que você não saberia usar, mas eu te garanto que você conseguiria usar. Que a gente trabalhou, por exemplo, a gente fez uma consultoria para desenvolver o design dela, os botões. A gente trabalhou com uma empresa de Londres que ajudou a gente a montar a disposição dos botões, as cores, todas essas coisas para ficar de uma forma bem intuitiva. Então você bate o olho e você já consegue entender. A gente tem um modelo de capacitação dessa ferramenta que, assim, dura em torno de 1 hora, 2 horas. Mas falando em capacitação, uma coisa legal que a gente tem é que dentro de toda essa tecnologia, de toda essa infraestrutura e todas essas informações, a gente percebeu que tinha um conhecimento muito rico. Então a gente desenvolveu um modelo de capacitação e treinamento para transmitir esse conhecimento de cultura resiliente e de gestão sustentável para os gestores públicos e para os secretários conseguirem absorver essas informações e replicar para os seus colaboradores, claro, e transmitir para a sociedade através desse modelo de capacitação que a gente chama de gestão do conhecimento. Perfeito. Eu estou te perguntando isso, na verdade, porque é uma das nossas preocupações, e quando a gente traz tecnologia para cá, para a sala dos municípios, é justamente para orientar, capacitar, mostrar as boas práticas que existem hoje, e muitas das vezes as prefeituras, os prefeitos, os gestores não conhecem, né? Então essa é uma das prioridades do portal Sala dos Municípios, é mostrar as boas práticas para que eles possam estar viabilizando isso nos seus municípios. Quando você fala de segurança da própria população, eu acho que nós temos que nos preocupar bastante com isso, que lá na ponta. E tem uma coisa que eu fico vendo, né, que não é hoje tão falado e as pessoas não olham com bons olhos nesse sentido ainda, né? De fazer a prevenção, né, para depois que ocorrer, falar assim, puxa vida, né, agora não tem mais jeito. Ponto que, principalmente aqui no Brasil, a gente está acostumado a agir muito depois da ação, depois do que já aconteceu. Agora, com essa atenção que tem crescido por causa dos desastres naturais no mundo todo, a agenda da ONU 2030, as 17 ODS, que são coisas que a gente segue também à risca, isso vem trazendo cada vez à tona o papel da gestão pública diante dessas situações. Então, acaba tendo cada vez mais atenção, as pessoas começam a prestar muita atenção nessas situações, chama muitas soluções acabam se aproximando desses problemas para tentar resolver, e a gente vem com essa solução para agir exatamente na prevenção, porque até um dado interessante que a gente trabalha seguindo os guidelines e as diretrizes da ONU, né, a gente conseguiu com eles um dado que para cada dólar que você investe na prevenção, você economiza 7 na mitigação e nas ações pós-desastre. Então faz muito mais sentido você agir na prevenção, fica muito mais barato e tem um impacto muito maior para toda a sociedade, você dizer para um cidadão que você salvou efetivamente a vida dele, para um comerciante que você evitou perdas milionárias, que a gente sabe que acontece com alagamentos, enchentes. É um cenário que aqui no Brasil tem ganhado cada vez mais relevância, no mundo todo tem ganhado muita relevância esse conceito. Na verdade, Gabriel, nós chamamos também porque a gente sentiu, né, nós sentimos dentro da Sala dos Municípios a sua preocupação com o todo, né? Não somente com essa sua plataforma, né? De uma forma geral, de falar de uma cidade inteligente, realmente uma cidade que possa realmente estar em todas as pontas atendendo aquele cidadão, né? Então a gente sabe que muito bem que não é só tecnologia
uma cidade inteligente? Ela vai muito além disso, né? Nós conversamos aqui com várias pessoas que estão passando aqui nessa área de tecnologia e já foi detectado isso. É o serviço que você presta para o cidadão, é a facilidade que você dá para o cidadão para ele se tornar realmente, para a cidade se tornar uma cidade inteligente, né? E qual a sua visão nesse sentido, né, que os prefeitos podem estar visualizando junto desse projeto de vocês? É legal que as nossas soluções elas se enquadram 100% nesse conceito de Smart City, que é uma coisa que a gente precisa trazer de uma forma mais forte aqui para o Brasil. Fora do Brasil a gente tem exemplos como Barcelona, uma cidade super desenvolvida, recentemente teve um evento mundial lá sobre Smart Cities. A gente tem Buenos Aires, que tem um movimento muito grande. Tem algumas cidades, por exemplo, aqui no próprio Brasil, Petrópolis, algumas cidades do Paraná, que estão desenvolvidas nesse sentido. Que, assim, uma Smart City, como você mesmo disse, não é só a tecnologia. É a inovação, é o processo, a forma de você transmitir aquele serviço, de você fazer uma gestão de uma forma enxuta e inteligente. Então, não é só você pegar uma ferramenta e ligar ela na tomada e, pum, minha cidade está inteligente. Tem todo um processo, uma forma de você um planejamento, na verdade, né, que foi feito em Barcelona. Que faz muito sentido para você, dentro da sua própria gestão e para as outras que virão no futuro também. Isso daí é um legado que você deixa, né? A gente tem prefeitos em Madrid, por exemplo, que também é uma outra cidade que tem muitos avanços nesse sentido de Smart City, que eles aplicam essas tecnologias para a construção de metrô, de estações de metrô. Opa. E você acaba que se desenvolveu uma cultura, uma tradição de inaugurar estações de metrô a cada ano de mandato. Então você acaba deixando um legado espetacular para a sociedade, né? E ninguém esquece mais daquele cara. Não, ninguém esquece mais daquele prefeito que fez aquela solução, que resolveu aquele problema, que impactou na vida da pessoa, que ela sente efetivamente na pele. Porque você sente um serviço, um desastre natural, você sente muito, uma operação, enfim, uma gestão de uma forma que toca o cidadão, que seja inteligente, que seja smart, faz sentido. E você, pela nossa conversa nos bastidores, você andou bastante, né? Você visitou várias cidades antes de você estar focado nesse projeto seu aqui no Brasil. E essa experiência eu acho que é muito válida, na verdade, porque a gente precisa realmente replicar o que acontece de bom lá e trazer para dentro do Brasil, né, para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Nesse sentido, quais seriam hoje, o que você falaria para os prefeitos no sentido de vantagens, na verdade, de ter essa cidade inteligente, esse trabalho voltado em cima da tecnologia e inovação? Legal, Marinho. Bom, antes de começar a trabalhar com inovação no setor público e no conceito de Smart Cities, eu viajei a algumas cidades na Europa para conhecer e fazer uns benchmarkings. E, efetivamente, o conceito de Smart City, a tecnologia, traz muitas vantagens para o prefeito, para a gestão pública, porque hoje em dia informação é ouro, é o novo ouro. Então, você tendo informação, você consegue tomar uma decisão de uma forma mais assertiva, você consegue suportar um orçamento que você vai fazer para determinada obra, para você colocar em determinado bairro, você fazer uma gestão integrada com informações, isso faz a diferença. Então, desde as nossas soluções que integram várias informações de toda a cidade, a gente tem aí uma precisão, a cada 100 metros a gente tem informações específicas de cada local, até conceitos de smart grid com a rede elétrica. Então, isso que eu ia te perguntar. Além dessa tecnologia, dessa plataforma que vocês têm de prevenção, vocês têm outros trabalhos também que são envolvidos dentro dessa área da cidade inteligente? Na verdade, dentro da nossa ferramenta vocês conseguem desenvolver? Isso, a gente consegue replicar essas informações em outros conceitos, né? Então, dentro dessa plataforma, a gente analisa bilhões de informações, eu não consigo nem mensurar quantas são, porque são efetivamente muitas. Certo. E essas informações, como eu disse, são ouro hoje em dia, né? Então, você tendo essas informações, você consegue suportar milhares de decisões. Então, você consegue suportar uma obra, determinar qual é um local que precisa ser mais vistoriado, um local que você precisa desdobrar aquela população, qual é o perfil social daquele local, qual é a característica de solo, qual é o tipo de transporte público mais indicado para aquele local por conta dos desastres. A gente consegue ter informação, por exemplo, que ajudaria a fazer uma gestão logística do município, de você fazer uma forma mais inteligente de transporte público, a gente conseguiria trazer essas informações, porque como a gente integra
bilhares de informações, a gente consegue trazer através dos nossos relatórios e boletins esse tipo de informação que é muito decisiva, né? É muito importante. Não, quando você fala, me chamou muita atenção quando você colocou de você conseguir fiscalizar as obras, na verdade. Né? Porque hoje a gente sabe que a grande maioria dos municípios que tem uma fiscalização da própria Caixa Econômica, né, para ver se realmente está no prazo, se não está, se tem algum problema, se não tem, algum problema técnico, né? Isso poderia estar ajudando os municípios a fazer a prevenção dessa obra antes de chegar à fiscalização da Caixa Econômica, e às vezes ela nem consegue o repasse, o recurso, porque não está dentro dos padrões. Seria Sim, isso? Com certeza, né? Como eu disse, a gente pega milhares de informações. E a partir desses algoritmos que a gente estava conversando no início da gravação, essas obras elas têm impactos diferentes dentro desses algoritmos. Então a gente consegue medir o que uma obra em determinado local tem de impacto sobre um determinado desastre. Então se você fizer, por exemplo, uma ponte naquele local, qual seria o impacto ambiental naquilo? Perfeito. A gente consegue desenvolver os relatórios de impacto ambiental, além de medir qual seria as vantagens daquela obra naquele local. Você aumentaria a chance de um desastre, diminuiria a chance de algum desastre, faz sentido você fazer naquele local. Perfeito. Então são informações e dados que são muito relevantes, né? A gente consegue. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu acho que é fundamental também em termos de planejamento, né? Os prefeitos hoje, geralmente, a maioria dos gestores tem uma preocupação muito grande de mexer com tecnologia, porque os municípios pouco recurso, né? Uma dificuldade enorme. Aí acabam cuidando da saúde, da educação, né, que já vai aí uma grande valor aí em cima dessas duas ações, e acaba ficando tecnologia em segundo plano. Como que você poderia, né, um prefeito hoje, o que você falaria hoje para os prefeitos que têm vontade, que acreditam na tecnologia, que pode melhorar sim a sua cidade, até para um futuro melhor? O que você falaria para eles poderem estar tomando uma posição de planejamento? Né? Como que eles poderiam estar utilizando essas ferramentas nos seus municípios? Legal. Existem alguns movimentos recentes que estão abrindo o mercado, né, para você conseguir contratar esse tipo de solução. Então você tem o TCTI, que é o Termo de Cooperação para Teste de Inovação, que ele está tramitando a nível nacional. Ele vai chegar aqui no estado de São Paulo. No Espírito Santo eles já aprovaram esse modelo de contratação, então é uma forma que você consegue pular barreiras e trazer a tecnologia para a sua gestão de uma forma mais barata e, enfim, por ser tecnologia, ela acaba já sendo mais barata do que você contratar uma construtora ou algo gigantesco. E esses movimentos, a gente abrir os olhos para a tecnologia, enxergar o valor dela na nossa gestão, é o que vai fazer o prefeito do futuro. O prefeito do futuro vai ser o cara que consegue integrar a informação, que consegue integrar a tecnologia na sua gestão e tratar o município de uma forma profissional. Tratar aquilo com informações, como um gestor de uma empresa tratar aquilo de uma forma enxuta, como o gestor de uma startup trata. Exatamente. E fazer essa administração de uma forma mais eficiente, trazendo a tecnologia para ajudar nesse trabalho. Vocês teriam como auxiliar os prefeitos nesse sentido de busca de recurso, de direcionamento de recurso? Porque, olha, eu estou sendo muito sincero, os prefeitos sabem disso, a gente conversa muito, né? Hoje, a grande dificuldade dos municípios está na falta de recurso. Né? Com pouco recurso, a gente sabe que acaba não fazendo quase nada. Exatamente. Vocês teriam como orientar as prefeituras no sentido de, olha, prefeito, o caminho é esse aqui, secretário, olha, tem esse recurso aqui que pode te ajudar nesse sentido aqui. Vocês teriam condição de fazer isso dentro do seu projeto? Isso é uma coisa que a gente acabou criando naturalmente, né? Ao longo do nosso trabalho, a gente foi percebendo que era um desafio que existia nos nossos clientes, né? nos gestores. Então a gente tem um setor jurídico que consegue direcionar para onde você consegue destinar determinado orçamento, de onde você consegue tirar recursos para isso. Como eu citei, o TCTI é uma forma de contratação, existem outras formas que você consegue viabilizar a nossa ferramenta em si e outras ferramentas de tecnologia para a gestão pública. E a gente tem um setor jurídico que consegue assessorar, desenvolver ferramentas, encontrar meios de viabilizar isso. Porque por mais que seja uma ferramenta que vai trazer um impacto gigantesco, no nosso caso, na Cipremo, as soluções elas têm um impacto direto na comunidade, então
você implementando no seu município, direto o cidadão ele vai sentir a diferença daquela solução diante de um desastre natural. Por mais que tenha um impacto gigantesco, a solução ela é de baixo custo diante das obras, das coisas que você teria que fazer para chegar próximo. Então, você consegue viabilizar de diversos canais e de diversas fontes para conseguir fazer esse negócio funcionar dentro do seu município, sim. Gabriel, o nosso tempo é muito curto, né? Mas eu quero deixar aqui um convite da Sala dos Municípios para que a gente possa, na verdade, isso foi a primeira conversa, né, que a gente possa mostrar realmente na prática para os prefeitos, né, que a gente possa fazer algumas demonstrações de como funcionaria realmente como funciona essa plataforma, né, para que eles possam visualizar, porque a gente sabe muito bem que na conversa a gente passa por tudo, né, de dentro da tecnologia e inovação e acaba sendo uma coisa muito vaga, né? Então, eu acho que a gente poderia estar realmente mostrando para os prefeitos, a gente começar a gravar tópicos para que isso realmente aconteça, né? Então, eu fico muito feliz com a sua presença aqui, prefeitos, secretários, né? É uma honra, né, estar aqui hoje com o Gabriel, podendo falar um pouco mais de tecnologia e inovação, né, que esse é o nosso foco dentro da Sala dos Municípios. Muito obrigado, Gabriel, e fique à vontade para as suas despedidas aí com os prefeitos. Bom, eu que agradeço, Marinho. Acho que é legal a gente desenvolver, até mostrar na prática, que aí fica mais fácil dos prefeitos sentirem, né, e verem como que seria a aplicação real nas suas cidades. Então, eu agradeço o espaço, acho legal você estar olhando para esse lado da tecnologia. Eu sei que os prefeitos estão começando a abrir os olhos e ver que isso é o futuro. Então, agradeço o espaço e... Nós que agradecemos. Prefeitos, um forte abraço a todos e até o próximo programa do portal Sala dos Municípios.